Kimetsu no Yaiba é um anime cheio de segredos, e hoje você verá 200 segredos de Kimetsu no Yaiba que você não sabia. Fica até o final que o último segredo vai te surpreender. 1. Sanemi sempre deixa seu uniforme aberto, pois ele se orgulha de seus músculos. 2. Tanjiro não consegue mentir. Quando ele mente, não consegue fazer uma cara séria, por conta de sua natureza honesta, e por conta disso todos sabem quando ele está mentindo. 3. Obanai, o pilar da serpente, sempre está acompanhado de uma cobra em seu ombro. O nome dessa cobra é Kaburamaru, e para Obanai ela é muito mais que um animal de estimação, e sim seu melhor amigo. 4. A comida favorita de Gyou Tomioka é salmão com daikon, e ele chega até mesmo a sorrir quando está prestes a comer sua comida favorita. 5. O significado da máscara que Tanjiro usou na seleção final. O nome do tipo da máscara é Tengi, e muito utilizada em festivais para decorar santuários e templos, e ela significa o afastamento de espíritos malignos, além de trazer bom agouro às pessoas que usam. Em sexto, todas as respirações têm base na respiração do sol, que foi criada por Iorite, o primeiro caçador de Onis que possuía respiração. Sétimo, Tanjiro herdou sua testa dura da sua mãe. A testa da mãe de Tanjiro é tão dura que ela matou um javali com uma testada. Oitavo, Inosuke sempre erra o nome de Tanjiro. Tanjiro já foi chamado pelo Inosuke de Gonpachiro, Kamaboko, Tontaro Itadaki, Kanjiro Anago, Monjiro, e no sonho de Inosuke, Tanjiro foi chamado de Ponjiro como um guaxinim. 9. Como Muzan se tornou um Oni. Durante o período Heian, no final do ano 700, Muzan era um homem simples que vivia doente, e na tentativa de salvar ele, um médico preparou um medicamento com base numa flor mítica chamada Lírio Aranha Azul. No entanto, Muzan acabou ficando impaciente e acabou matando o médico antes que ele pudesse acabar a medicação. Como resultado, ele virou um demônio, se tornando o primeiro Oni de Demon Slayer, e ter matado o médico fez ele se arrepender futuramente, já que agora ele não pode andar sobre a luz do sol. 10º, Gotouge uma vez precisou fazer uma correção na edição de Kimetsu que saiu na revista. Nessa versão era dito que o veneno de Shinobu carregava em seu corpo era equivalente a 70 vezes a dose letal, mas essa quantidade foi corrigida para 700 vezes quando o capítulo saiu como volume. 11ª, apenas Tanjiro consegue entender o que os pássaros estão dizendo, e mais pra frente Zenitsu aprende também. 12º, o Tanjiro e o Inosuke são parcialmente surdos, eles não conseguem identificar alguns tipos de tons. 13ª, o sobrenome Kocho, que pertence a Kanai e Shinobu, significa borboleta. 14º, humano com poder de Oni. Você sabia que humanos também podem usar técnicas de Oni? Esse é o caso de Genya, que não possui respiração alguma, e para lutar contra os Onis ele acaba usando essa técnica especial como se fosse um deles. Ele conseguiu isso após consumir pedaços do Lua Superior 1 e 4, sendo completamente insano em suas batalhas. 15º, Tanjiro criou uma banda. Ele era o vocalista da banda Democracia Elegante Desalinhada, composta por Zenitsu, que toca shamisen e é o compositor, Inosuke, que faz a percussão, e o Tengen, que faz a harmônica. A música Pele Explodindo e a música Melancolia do Cheiro Moderno é a música de estreia que fez com que todos que ouvissem essa música ficassem tontos e vomitassem sem parar. 16º, Kaigaku, a Lua Superior 6, nunca conseguiu dominar a primeira forma da respiração do trovão, por causa da posição das bainhas de sua espada. Enquanto a maioria dos caçadores carregavam suas espadas na cintura, Kaigaku carregava ela nas costas, o que dificultava o início da postura para o uso da primeira forma. 17º, Zenitsu tem feito de Hashiras. Zenitsu é especificamente o único que tem feitos que apenas Hashiras fizeram, como criar uma nova forma original e de um estilo de respiração que tem vários usuários, que foi feito por Tomioka, e derrotar sozinho um rank superior, que foi feito por Muichiro Tokito. 18º, o Hashira do Vento, Sanemi, é considerado raro no anime. Em outras palavras, o seu sangue tem um nutriente de um total de 100 humanos, e por isso só de respirar os Oni chegam a salivar, afetando até mesmo o Lua Superior 1. 19º, Zenitsu tem uma sobremordida, que é quando seus dentes superiores cobrem quase totalmente seus dentes inferiores. 20º, Inosuke não se importa em lembrar o nome das outras pessoas, e acerta uma vez a cada 7 tentativas.
21ª, Inosuke usou javalis, ursos e lobos como referência para criar sua respiração da besta. 22ª, Inosuke é odiado pelos fabricantes de uniformes e ferreiros, pois ele sempre rasga sua parte superior do seu uniforme e lasca as espadas que os ferreiros lhe deram com uma pedra, e isso na frente deles. 23ª, Kyojiro Rengoku adora assistir a lutas de sumô e fica muito feliz vendo. 24ª, um ancestral muito distante da família Rengoku, como Kyojiro, disse que comia muito tempurá, fazendo com que os seus descendentes e os seus próprios cabelos se tornassem bastante anormais e ficassem com a cor vermelha laranjada. 25ª, Gyomei Himejima, o Pilar da Pedra, faz espelho a Kokushibo, Lua Superior 1, sendo ambos os mais fortes e responsáveis de suas respectivas organizações. 26º, Kyojiro Rengoku sempre quis ter um animal de estimação, mas seu pai odiava animais. 27º, o corvo do Tomioka é muito velho, por isso ele tende a cometer erro ao dar suas mensagens, e ele também deixa o Tomioka muito nervoso. 28º, o nome na parte de trás da roupa de Sanemi carrega a palavra matar, ou também chamada de kill. 29º, tanto a espada de Mitsuri e a de Shinobu Kocho foram projetadas pelo Grande Tenshin, um líder da Vila dos Ferreiros e também o melhor ferreiro vivo. 30. O nome Gil possui um kanji que pode significar heroísmo, lealdade e coragem. 31. De acordo com Uzui, Muchiro Tokito é uma das duas pessoas que se tornaram Hashira apenas com 2 meses depois de se tornar um caçador de Onis, sendo o outro Gyomei Himejima. 32. Kokushibo já matou um líder da organização de caçadores, ou seja, ele já matou um Ubuyashiki, e por isso a organização faz muito esforço para esconder a casa de seus líderes da forma mais complexa possível. Esse evento também foi o que deu origem ao cargo de Kakushi. 33. Muchiro não pode ter animais de estimação, pois seu corpo ficaria com ciúmes. 34. O nome de Nakimi foi traduzido para o inglês no volume 12 como Nasumi. 35. Gyomei é cego e isso explica o motivo da falta de pupilas nos seus olhos. Ele ficou cego por causa de uma febre que ele teve quando era criança. 36. O nome Kamado, quando traduzido sem os seus kanjis, pode significar fogão, mas também pode entrar em outros significados, como carvão vegetal ou forno a lenha. 37. O hino de Inosuke parece fazer referência à palavra japonesa javali. 38. O nome de Muzan pode ser usado como uma brincadeira para o Mu de 6 e Zan de 3, por isso vendo muitas brincadeiras dizendo que dia 3 de junho é o dia de Muzan. 39. Gyomei é frequentemente mostrado com lágrimas escorrendo pelo rosto. É revelado que ele chora com extrema facilidade, com quase tudo, até mesmo chorando por algo tão pequeno como quando o lixo está bagunçado. Ele foi ensinado assim por um colega monge. 40. Um dos hobbies do Gyomei é tocar shakuhachi, um tipo de flauta. Uma vez, quando ele tocou por muito tempo, a sua avó tacou uma vassoura nele. 41. Kyojiro Rengoku não dominava a sexta, a sétima e a oitava forma da respiração das chamas. 42. A cor do cabelo da Mitsuri é assim por conta de ela comer muito mushi de Sakura, e isso pode ser possível na vida real, por causa da pigmentação do consumo excessivo de alguns alimentos específicos. 43. Muzan é o único vilão da obra que já apareceu como destaque nas capas do volume do mangá. 44. O marido e a sogra de Kotoha Hashibira, o pai e avô do Inosuke, foram até o templo de Doma atrás de Kotoha, mas acabaram sendo assassinados pelo Lua Superior 2. Doma nem fez questão de comê-los e largou seus corpos nas montanhas. 45. As meias listradas da Mitsuri é um presente do Obanai, já que ela no começo ficou muito envergonhada de usar o seu uniforme. 46. O mentor da Mitsuri foi o Rengoku, e ela derivou sua respiração do amor da respiração das chamas de Rengoku.
47. O uniforme atual da Mitsuri foi feito pelo membro Kakushi, que também deu o mesmo design para Shinobu Kanao e para Aoi, mas ao contrário dos outros que queimaram seus uniformes, a Mitsuri optou por continuar usando, pois ela não teve coragem de queimar seu uniforme. 48. O cabelo de Doma é descrito como um cabelo na cor dourada ou um loiro bem clarinho, mas nas versões de capa do capítulo 162 ele aparece com cabelos prateados. Só lembrando que essa versão dos cabelos prateados foi a versão apresentada pela autora, então não se surpreenda se essa for a versão adaptada no anime. 49. Por causa do quanto a Mitsuri come, as suas despesas com comidas são muito altas. 50. A Mitsuri possui um coelho e também ela cria abelhas para pegar mel. 51. Alguns dos ataques da Mitsuri têm nome de gatos, isso porque ela tinha um gato quando era criança. Ela e Gyomei Himejima gostam muito de ficar conversando sobre gatos. 52. No sonho de Inosuke ele também erra o nome de Zenitsu, ele chamou ele de Monitsu e de Shuitsu, com Zenitsu sendo seu skill escudeiro. 53. O dublador original do Obanai, Kenichi Suzumura, é casado com a dubladora original da Tamayo, Amaya Sakamoto. 54. No seu projeto inicial, o Zui era menos musculoso e mais magro. Ele tinha metade do rosto coberto por bandagens, tornando muito difícil dos outros verem como era. E também ele usava mangas para não ter os braços queimados pelo sol. 55. A relação de Iorichi e Mitsukatsu foi derivada da mitologia das divindades Shinto, Amaterasu e Tsukuyomi. Amaterasu é a mais sagrada das divindades Shinto, a deusa do sol, e Tsukuyomi é o seu ex-marido e também o seu irmão. Depois que Tsukuyomi matou o Ukimoshi, que é outra divindade Shinto, Amaterasu se recusou a olhar para ele de novo, se movendo para outra parte do céu e assim começando o ciclo de dia e noite. Assim como as divindades, os irmãos brigam e escolhem caminhos diferentes. Um se torna caçador e outro Oni, e eles desenvolvem as suas próprias respirações, a do sol e a da lua. 56. Como Lua Superior 1, o Kokushibo foi desafiado 3 vezes pela sua posição. Uma dessas batalhas foi contra o Akaza. Enquanto normalmente Kokushibo absorvia o Oni que derrotava, ele deixou Akaza viver, pois gostou de seu desafio. 57. Muzan nunca gostou muito do Doma, mas deixava ele lá por ele ser forte. 58. Obanai não é muito forte em termos de força física, porque ele é falado como um pouco fraco quando perguntado a ele sobre a força de queda de braço dos Hashiras. A sua força está na sua agilidade e suas técnicas. 59. O Akaza é um dos favoritos do Muzan, pois ele era leal e sério. 60. Muitos dos ataques e técnicas do Akaza têm o nome de fogos de artifícios, uma referência à sua futura esposa Kouki, quando era humano de ver os fogos de artifício. 61. O autor da voz japonesa do Akaza é o mesmo do Gaara em Naruto. 62. O projeto inicial de Gyuto Mioka era mais ou menos o mesmo que ele é hoje, exceto que ele usava luvas sem dedos e um pano amarrado em torno de sua cintura e calças mais largas. 63. Gyomei é o único Hashira, além de Muichiro e da Shinobu, a ter uma conexão pessoal com o Oni de Lua Superior, que é o Kaigaku, Lua Superior 6. Kaigaku é uma das crianças órfãs que estava sob o cuidado de Gyomei no templo que eles moravam, e mais tarde ele seria responsável pelo ataque de um Oni que resultou na morte de todas as crianças, exceto a Sayo. 64. Muzan viu o Hanteigo como Oni normal, mas às vezes ele é tão irritante que é intolerável. 65. Gyoko é o Lua Superior favorito de Muzan, porque seus vasos são bonitos e são vendidos por um preço bem alto. 66. Gyoko e Anakimi são os únicos de nível superior que não têm uma história de fundo contada no mangá sobre o seu passado ou seu primeiro encontro com o Muzan, mas o autor resolveu esse problema. 67. O Kaigaku recebeu um kimono do Jigoro, o seu sensei, idêntico ao que ele próprio usava, mas Kaigaku nunca usou ele nenhuma vez sequer. 68. A partir das palavras de Muzan no capítulo 98, foi visto que Gyutaro é o dono da posição de Lua Superior 6 e não Daki. 69.
Gyutaro também era um dos favoritos superiores do Muzan, uma vez que ele valoriza muito suas circunstâncias e tem uma personalidade bem gananciosa. 70. Depois de se tornar um Oni, Muzan se casou com 5 mulheres diferentes, mas por causa da sua falta de empatia e sensibilidade como um Oni, ele abusou de todas as 5 esposas a ponto de fazer elas tirarem sua própria vida. 71. A Mitsuri e a Shinobu se dão muito bem, por terem sido as duas únicas Hashiras mulheres depois da morte de Kanai. Mitsuri ensina também culinária ocidental para Shinobu. 72. O Uzui e o Inosuke são os únicos caçadores que usam 2 espadas, e o Gyomei e o Genya que não usam espadas. Gyomei, ao invés de espadas, usa um machado e um mangual, e o Genya usa uma arma especial feita do mesmo material das armas de Nichirin. 73. A própria Kanao decidiu seu sobrenome, porque as opções de seu sobrenome foi feita pela Shinobu e foram Suzumi, Kamatsu, Hakobi, Tanago e Tobiko. E quando Shinobu deu o papel com os nomes escritos para Kanao, o rosto dela congelou e ela não gostou de nenhum dos nomes. 74. O aniversário da Kanao foi decidido para 19 de maio, o dia que a Kanai e a Shinobu adotaram ela, já que seu aniversário real é desconhecido. 75. O principal hobby da Kanao é fazer bolhas de sabão, e ela também gosta de comprar doces e acessórios com seu dinheiro para todos da Mansão das Borboletas. 76. O uniforme original da Kanao tinha a parte da frente aberta como o da Mitsuri, mas a Shinobu deu a ela óleo e fósforos para ela queimar o uniforme. 77. Genya não foi o primeiro caçador de Oni que consumia carne de Onis para ganhar poder. O Kokushibo diz que já matou um caçador que também fazia isso. 78. Parece que o Genya é tímido com as mulheres, ficando corado e não conseguindo falar perto das garotas. Isso é visto quando a Mitsuri falou com ele e também as meninas mais novas que falaram com ele na Mansão das Borboletas. 79. Pelo fato de Genya comer carne de Onis, ele vai regularmente na Mansão das Borboletas para fazer check-ups de saúde. 80. Urokodaki começou a usar sua máscara porque os Onis costumavam zombar de seu rosto gentil. 81. O Jigoro perdeu a perna direita do joelho para baixo no meio de uma batalha aos 35 anos. Isso foi o motivo pelo qual ele se aposentou como Hashira. 82. O Haganezuka tem sinos presos com seu chapéu, porque ele gosta deles desde criança. Sempre que ele tinha um acesso de raiva, os adultos usavam os sinos para acalmar ele. 83. O Haganezuka era tão horrível de se lidar que seus pais tiveram colapso mental e o chefe dos ferreiros que teve que criar ele. 84. O irmão do Kyojiro Rengoku, o Senjuro Rengoku, adora ouvir as histórias do Tanjiro sobre o Zenitsu e Inosuke. Para eles, elas são tão divertidas que ele não consegue parar de rir. 85. Pela espada de Mitsuri ser como um chicote, ela não cabe em sua bainha, então ela tem que dropar sua espada várias vezes para caber. 86. A Tamayo tem pelo menos 500 anos, porque ela foi mostrada na mesma época que Eorichi Tsugikuni, e ela foi transformada em um Oni pouco tempo antes disso. 87. As primeiras palavras de Eorichi para sua família foram "Eu posso te ouvir", já que eles acreditavam que ele era surdo, pelo menos até aquele ponto. 88. Se alguém perguntar ao Yoshiro se ele gosta da Tamayo, não é? Ele fica corado e não responde. 89. E o Tiro tem um diário no qual ele escreve como a Tamayo é maravilhosa. Para falar a verdade, vocês já esperavam isso. 90. Nos capítulos 204 e 205, Yoshiro e o Shishamaru foram os únicos Onis que se mostraram vivos. Ninguém sabe que eles não envelhecem. 91. O Murata se considera bastante normal em comparação com Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, servindo como um exemplo de caçador médio. 92. O Murata participou da mesma seleção final que Gyu Tomioka e Sabito participaram. 93. Depois que seu primeiro amor elogiou seu cabelo, Murata se dedicou a tratar e aplicar regularmente com óleo de camélia, fazendo o cabelo ficar mais sedoso. 94. Tanjiro fala que há rumores que Zenitsu só foi para a seleção final porque seu mestre lhe deu um tapa quando ele se recusou a ir.
95. Na noite que Susomaru e Yahaba foram atacar a casa da Tamayo, foi a primeira vez que os dois se encontraram, e eles se tornaram amigos conversando no caminho. 96. O Tanjiro falou que todos os corvos Kasukai têm nomes e que seu corvo se chama Natsumon Tennoji. 97. O pardal de Zenitsu diz que seu nome é Okogi, porque arroz Okogi é sua comida favorita, mas Zenitsu alimenta ele apenas com feijão. Shinobu tem em seu corpo uma quantidade de 700 mais veneno de glicínia do que o suficiente para matar um Oni. Se um Oni comer ela não vai gostar de saber disso. 99. A Shinobu falou que cria seu veneno dentro de sua bainha, e ninguém sabe como isso é feito, exceto ela e seu ferreiro. 100. Quando a Shinobu conheceu a Tamayo, ela teve problemas com Yushiro. A Shinobu tinha uma desconfiança pelo fato de ela ser um Oni, e Yushiro ia matar a Shinobu por causa disso. 101. De acordo com Kyojuro Rengoku, seu mestre Kagaya é o 97º líder dos caçadores de Oni. 102. Cada um dos 5 novos caçadores de Oni que passaram na seleção final tem um dos 5 sentidos aprimorados. O Tanjiro, olfato, Zenitsu, audição, Inosuke, tato, canal visão e Genya, o paladar. 103. A doença que Kagaya tem é a maldição infligida à sua família por causa do nascimento do Oni original, o Muzan. A doença em si é uma doença genética transmitida de geração em geração em sua família. Ela deixou a família Boyashiki com corpos fracos e uma vida útil com menos de 30 anos. 104. Em termos de força, o Urui estaria na posição de Lu Inferior 1 ou Lu Inferior 2, mas ele não é obcecado por patentes. 105. Os tempos dos acontecimentos de Demon Slayer são entre 1912 e 1926 do Japão, no período do reinado do Imperador Taisho. 106. Existem 2 formas de se tornar um Hashira: matar 50 Onis ou um dos 12 luas, ou ser um aprendiz de um Hashira. 107. Tem 11 classificações para os caçadores de Onis. Elas são Mizunoto, Mizunoi, Kanoto, Kanoi, Tetsunoto, Tetsunoe, Hinoto, Hinoi, Kinoto, Kinoi e Hashira. 108. Um caçador Mizunoto recebe para caçar Onis aproximadamente 200 mil ienes. Já os Hashiras recebem o tanto que eles quiserem. 109. No final da série, o rank do Tanjiro e do Zenitsu foi Hinoi, e do Inosuke e da Kanao Hinoto. 110. Muchiro Tokito usa roupas largas e grandes para desorientar os inimigos, porque eles não conseguem ver em seus membros articulações. Supõe que isso dificulta a capacidade de prever os movimentos de Muchiro. 111. O sobrenome de Rengoku significa purgatório, e também é o nome da 9ª e mais forte forma da respiração das chamas. 112. Pela Shinobu usar uma lâmina especial, ela tem que fazer sob encomenda com o chefe dos ferreiros, que é quem fabrica sua espada. 113. A Shinobu não suporta nenhum tipo de animal peludo, mas ela tem um peixinho dourado de estimação. 114. O bambu na boca de Nezuko serve para ela não morder ninguém, e também para as pessoas não verem suas presas. 115. A cabeça de javali que Inosuke usa era da mãe javali que criou Inosuke quando ele caiu na floresta. Depois que ela morreu, Inosuke resolveu pegar a cabeça dela e usar na sua cabeça. Claro, isso com certeza foi uma ótima ideia. 116. Todos os Hashiras têm gravado em suas espadas: destrua os Onis, exceto a Shinobu, que é diferente. Ela tem um lado escrito Onis são do mal e destruição do lado esquerdo. 117. A Aoi esteve na mesma seleção final do Hashira da Névoa Muchiro Tokito, mas ela resolveu não seguir como uma caçadora porque ela se acha muito fraca. 118. Depois que Nezuko se tornou um Oni, ela perdeu a habilidade de falar, uma coisa que ela foi aprendendo depois. 119. No final da série, depois dos acontecimentos da história, o Zenitsu escreveu um livro de memórias chamado A Lenda de Zenitsu, onde com certeza ele deve ter exagerado. 120. O Zenitsu é muito supersticioso. Ele ficou encantado depois de ver 2 talos de chá no seu chá. No Japão, ver um talo de chá flutuando no seu chá verde japonês é um sinal de boa sorte. 121. Graças à sua audição aprimorada de Zenitsu, ele é muito bom em tocar instrumentos musicais, principalmente shamisen e moto, que são instrumentos de corda. 122. A comida favorita de Rengoku era batata doce. Toda vez que ele comia, gritava "Umai".
123. Durante a sua primeira missão, Kyojiro rompeu seus próprios tímpanos para não cair na arte de sangue do Oni da flauta, e provável que isso afetou permanentemente sua audição, e também esse é o motivo pelo qual o Rengoku fala muito alto. 124. O bordão da capa de Demon Slayer pode ser traduzido como exterminar demônios, gentilmente fazendo referência a exterminar e ao mesmo tempo sentir empatia com o demônio, assim como o Tanjiro fazia. 125. A casa foi a única lua superior que tinha realmente alguém esperando ele no mundo pós-morte. 126. A comida favorita de Sanemi é o Oraji. Ele comeu várias vezes por semana, mas o orgulho dele não deixa ele admitir o amor que sente sobre a comida. 127. A comida favorita de Nezuko é com peito. 128. Depois que conseguiu sair do controle de Muzan, Tamayo passou somente a comer carne de animais e humanos que já haviam morrido. Só depois disso que ela passou a se alimentar somente de sangue. 129. Na primeira pesquisa de popularidade de Demon Slayer, Muichiro Tokito ficou em 29º lugar com apenas 55 votos. Mas já na segunda pesquisa ele surpreendeu, aparecendo na terceira colocação com quase 12 mil votos, sendo um dos personagens de maior popularidade do anime. 130. O dublador japonês de Gyomei Himejima é um monstro. Ele já dublou Josefi em Jojo, Scanor em Naatsu no Taizai e Katakuri de One Piece. 131. O nome Tanjiro pode ser traduzido da seguinte forma: Tan significa carvão, Ji significa curar e Iro fazendo referência ao seu sexo masculino. 132. O olfato de Tanjiro não é apenas bom para encontrar coisas ou demônios, mas também para sentir o que as pessoas estão sentindo ou pensando. Apenas pelo seu cheiro, Tanjiro consegue descobrir se você está feliz, triste, mentindo ou falando a verdade. 133. A lâmina de Nichiren de Yorichi, assim como a de Tanjiro, também era preta. Porém, na maioria das vezes que Yorichi ia exterminar um Oni, sua espada se tornava vermelha, ficando com um tom carmesim. 134. A cabeça de Tanjiro é tão dura a ponto de conseguir todo o ar, até mesmo demônios, após uma cabeçada. Podemos ver isso logo no início da jornada de Tanjiro e Nezuko, e também nos confrontos de Tanjiro e Gyutaro e Tanjiro contra a casa. 135. Zenitsu, durante o arco de treinamento Pilar, desenvolveu a sétima forma da respiração do trovão, um estilo tão poderoso que foi capaz de surpreender e eliminar até mesmo um lua superior. 136. Gyu Tomioka e Sanemi, apesar de sobreviverem à batalha final contra Muzan Kibutsuji, morreram quando chegaram aos 25 anos de idade, devido à maldição da marca do caçador. 137. Mitsukatsu Tsugikuni, Lua Superior 1. Apesar de dizer em vários momentos que odiava Yorichi, na verdade ele odiava a sensação de ser o número 2. Ele não odiava Yorichi, e sim queria ser como Yorichi. A existência de alguém mais forte que ele era o que fazia ter todo esse ódio. 138. Muichiro Tokito, Pilar da Névoa, é um descendente direto da família Tsugikuni, e naturalmente descendente do homem que criou a respiração divina. Tokito seria um dos descendentes de um dos filhos abandonados de Kokushibo enquanto ainda era humano. 139. Muzan e Kokushibo mataram todos os usuários da respiração do sol que apareceram durante os 500 anos após a morte de Yorichi. A respiração de vida sobreviveu apenas por causa da linhagem da família Kamado. 140. Tomioka diz no episódio 1 que se tivesse chegado mais cedo poderia ter impedido a morte da família de Tanjiro e até mesmo se culpa por isso. Mas se Gyu tivesse chegado no momento do ataque do Oni, ele teria acabado encontrando Muzan Kibutsuji e teria uma morte bem precoce. 141. Doma, após sua morte, se apaixonou por Shinobu Kocho, chegando até mesmo a pedir para a Pilar do Inseto ir para o inferno junto com ele. 142. Sanemi, durante o arco final, chegou a ir para o mundo pós-morte, porém foi mandado de volta pelo seu pai, que não queria que ele morresse naquele momento. 143. Shinjuro Rengoku tinha medo que seu filho Kyojiro Rengoku morresse ao ingressar na organização de caçadores, e por causa disso ele sempre parecia estar desprezando as conquistas de seu filho. 144. Zenitsu falava para os outros caçadores da organização que ele era o namorado de Nezuko, e mandava ninguém se aproximar dela. 145. As Kunoichi ficaram meio perdidas quando Uzui disse que elas não deveriam arriscar suas vidas em missão, já que Kunoichi eram criadas desde pequenas a sempre estarem dispostas a morrerem por seus maridos ou pelo sucesso da missão.
146. Zenitsu, apesar de lutar dormindo durante quase toda a obra, na batalha final contra Muzan, ele passou a luta inteira acordado. 147. Nezuko, quando voltou a ser humana, lembrava claramente do dia em que Muzan entrou em sua casa e matou toda a sua família, até mesmo as frases que Muzan falou aquele dia estão gravadas em sua mente. 148. A senhorita Tamayo foi a primeira Oni a criar amizade com um caçador. Esse caçador se chamava Yorichi Tsugikuni. Eles se conheceram logo após Muzan fugir de Yorichi. Tamayo era a Oni que acompanhava Muzan naquela ocasião. 149. Yorichi até hoje é o único caçador confirmado a sobreviver mais de 25 anos com a marca do caçador despertada. 150. Tanjiro foi a pessoa que curou os traumas de Kanao, que ela adquiriu na época em que ela era uma escrava. 151. Shinobi e Tamayo foram as responsáveis por criar uma droga tão potente que foi capaz de nerfar Muzan ao ponto de Tanjiro conseguir se igualar em poder com o rei dos Onis. 152. Se o Pilar da Serpente tivesse chegado mais cedo no distrito do entretenimento, Uzui não teria perdido seu braço e nem seu olho, e o duelo com o Lua Superior 6 teria acabado com menos dificuldades. 153. Mitsuri foi capaz de aguentar apenas com sua força física um ataque de Hantengo que teria partido qualquer ser humano normal em pedaços. 154. Tanjiro Kamado já usou 3 inspirações durante a obra, a respiração do sol, da água e do trovão, e também já mostrou ser capaz de mesclar 2 respirações em um só ataque. 155. A Nezuko e o Yushiro foram os únicos Onis que não comeram carne humana na história. 156. Apenas 4 Onis conseguiram escapar do domínio de Muzan durante a obra. A Tamayo, a Nezuko, o Kokushibo e o Akaza. 157. A ligação de sangue entre Yushiro e Tamayo era tão real que durante a morte da Tamayo, o Yushiro sofreu tanta dor emocional como dor física ao mesmo tempo que Tamayo morria. 158. Muzan exterminou todos os Luas inferiores, pois julgou que eles não eram mais necessários na batalha contra os Hashiras. Para Muzan, a única função de um Lua inferior era ser caçado por um pilar. 159. Os únicos Hashiras que continuaram vivos após a morte de Muzan foram Sanemi, Tomioka, Urokodaki, Shinjuro Rengoku e Tengen Uzui. 160. O Byakushi era tão bom em se expressar e controlar os próprios sentimentos que conseguiu esconder sua sede de sangue gigantesca em frente ao rei dos demônios Muzan. Somente por causa desse controle emocional de Kagaya, os caçadores foram capazes de emboscar Muzan. 161. Himejima era o único pilar que sabia dos planos de Kagaya em trocar sua vida pela chance de derrotar Muzan. 162. Sem ninguém perceber, Kimetsu no Yaiba abordou o tema preconceito da maneira bem discreta. Quando a notícia que um caçador estava viajando com Oni chegou aos ouvidos dos pilares, todos tiraram conclusões precipitadas, mesmo com Tanjiro dizendo que Nezuko jamais comeria um humano e que ela era um Oni diferente dos outros. 163. Gyutaro e Daki possuíam uma ligação tão forte quanto humanos que essa relação foi restaurada quando eles viraram Onis, fazendo dos dois apenas um. 164. Uzui possui um sério problema de autoestima. Ele não consegue se considerar alguém digno de ser admirado, apesar de ter dito para Tanjiro e Inosuke Zenitsu que eles deveriam olhar para ele como um tipo de deus. Sempre que é elogiado ou tratado como prodígio, Uzui se autocritica, dizendo que ele não poderia ser como Rengoku e Tokito, que são verdadeiros prodígios e dignos de admiração. 165. De acordo com Tanjiro, seu pai Tanjuro era muito mais talentoso que ele em relação a Hinokami Kagura. 166. Os brincos de Hanafuda de Tanjiro foram feitos pela mãe de Yorichi Tsugikuni, antes de sua morte precoce por uma doença. 167. Muzan não tinha o critério exato para escolher as pessoas que ele transformaria em um Oni. Enquanto acompanhamos a jornada de Tanjiro, vemos pessoas mais velhas e até crianças que foram transformadas em demônios. 168. Apesar de ter passado durante sua vida inteira atrás do lírio da aranha azul, Muzan se esqueceu desse lírio no exato momento que viu que Nezuko sobreviveu à luz solar. 169. Gyomei foi o único pilar capaz de ativar a marca do caçador de forma consciente. Os outros caçadores e Tanjiro ativaram a marca por puro instinto.
170, Iorite, apesar de estar sempre cercado de vários caçadores habilidosos, teve muitas dificuldades em achar alguém que herdasse sua respiração. A maioria das pessoas que utilizaram a respiração do sol não conseguiam fazer os movimentos de forma perfeita e acabavam inventando outras respirações em cima daquela. 171. O Pilar das Chamas da época de Iorite perdeu por completo suas esperanças de superar o seu mestre quando ouviu o relato de Iorite Tetsugikuni após a derrota de Muzan. 172. Os caçadores sempre estão em desvantagem em relação aos Onis. Primeiro, porque caçam à noite e acabam não possuindo o sol e nem sua claridade, e segundo, por conta da vantagem regenerativa e da estamina que os Onis possuem em cima de caçadores mais fortes. 173. A família de Ubuyashiki é conhecida como uma família de pessoas que podem prever o futuro, e graças a esse dom, Ubuyashiki se tornou extremamente rica. 174. A única coisa que Muzan e qualquer Oni que tivesse seu sangue temiam de imediato era a respiração do sol e a marca do caçador combinados. Assim que via um caçador com essas características, seu corpo reconhecia como predador natural, e o corpo do demônio se tremia da cabeça aos pés. 175. Quando um caçador se torna um Oni, além dos aspectos físicos aprimorados, ele também ganha o poder de usar Kekijutsu junto de sua respiração. Assim aumenta a quantidade de ataques de movimentos, velocidade e dano causados em qualquer dos estilos de sua respiração. 176. Se Rengoku tivesse ficado por mais tempo com Tanjiro antes de enfrentar a casa, existe uma grande chance que ele teria despertado sua marca, e mesmo sendo mais fraco, Rengoku teria derrotado a casa ao final da batalha por causa do efeito surpresa. 177. Inosuke é extremamente parecido com sua mãe, tanto ao ponto de Doma reconhecer o rosto de imediato, mesmo após muitos anos. 178. A caixa que Nezuko fica é feita de uma madeira especial, que não permite passagem do sol, além de ser extremamente resistente, por isso Nezuko dorme tranquila, sem medo de ser atingida pela luz solar. 179. Apenas Nezuko e Tanjiro, como Onis, foram capazes de resistir à luz do sol. Não se sabe ao certo o motivo dessa anomalia, mas deve ter algum tipo de ligação com a linhagem da família Kamado. 180. Tanjiro Kamado, antes de sua morte, ensinou boa parte do que sabia sobre a Hinokami Kagura e a marca do caçador para Tanjiro através de histórias e metáforas. Foram somente entendidas por Tanjiro no seu momento de pré-morte ou de extrema pressão. 181. Durante a obra, alguns caçadores receberam a proposta de se tornarem um Oni, e todos que serão citados agora negaram a proposta. Rengoku, Tanjiro, Tomioka, Tokito e Gyomei Himejima. 182. Kokushiba, após cortar o corpo de Iorite ao meio, chorou e passou a carregar junto de si a flauta que havia dado de presente a Iorite quando ainda eram crianças. 183. Iorite por muitos anos não queria ser um espadachim ou até mesmo seguir a arte da espada. Após conseguir nocautear seu mestre aos 7 anos, ele só foi pegar numa espada novamente quando perdeu sua esposa para um Oni aos provavelmente 21 anos. 184. O Aori de Gyutomioka é dividido em dois padrões, enquanto um lado quadriculado faz referência ao de Sabito, o lado vermelho faz referência ao kimono de sua irmã mais velha. Ambos deram a vida para proteger Tomioka. 185. Shinobi é a única pilar que se preocupa e tenta ajudar Gil com seus problemas de autoestima. Os outros pilares acham ele chato e prepotente. 186. Tomioka possui fortes problemas de comunicação e sempre é mal interpretado. Quando tenta se expressar, ele chegou até mesmo a ser preso por não conseguir explicar o que estava fazendo e de onde era. 187. Gyomei Himejima foi o pilar que recrutou tanto Shinobu quanto Kanai para a organização de caçadores. 188. Chinjuro Rengoku, quando bebo, destruiu diversos documentos relacionados à respiração das chamas e os relatos dos Hashiras das chamas anteriores. 189. A maldição da família Ubuyashiki foi quebrada após a morte de Muzan. A partir desse dia, os Ubuyashiki passaram a nascer saudáveis e com a vitalidade gigantesca, morrendo apenas depois de velhos. 190. Muzan não tinha nenhuma vergonha de fugir durante uma batalha. A prioridade de vida dele é bem clara. Se ele visse que estava próximo da morte, tentava de todas as formas fugir do local.
191. Muzan tem por todo o seu corpo marcas da espada de Nichirin vermelha de Yoruichi, e essas marcas guiaram os caçadores durante a batalha final, e foi dito por Muzan que aqueles cortes queimaram por vários e vários anos, mesmo após a morte de Yoruichi. 192. Inosuke não teve nenhum tipo de treinamento. Ele criou a respiração da besta e todas as suas 11 formas sozinho, sem o auxílio de nenhum outro caçador. 193. Sanemi era apaixonado por Kanai. Ele viu uma conexão especial com Kanai após descobrir que ela era uma irmã mais velha que buscava proteger a mais nova. 194. O nome Tetsugikuni foi extinto ao passar do tempo. Como Yoruichi não teve descendentes e os filhos de Mitsukatsu tinham algum rancor em relação ao pai, o nome Tetsugikuni não foi passado para frente. Mais para frente, descobrimos que o sobrenome que sobrepôs o nome Tetsugikuni foi o de Tokito. 195. Shinobu foi a única pilar que viu o sorriso de Tomioka enquanto ele ainda era um caçador de Onis. Além dela, os pilares somente Uzui, Sanemi, Chinjuro e Urokodaki conseguiram esse feito. 196. Kaigaku só se transformou em Oni após 3 dias, depois de beber o sangue de Kokushibo. Por ser um caçador muito forte, após se transformar foi direto para a posição de Lua Superior 6. 197. Tomioka, Tanjiro e Urokodaki prometeram cometer seppuku se a Nezuko comesse algum humano. Os 3 colocaram a vida em risco pela Nezuko. 198. Kiriya Ubuyashi, que enviou muito dinheiro aos caçadores que participaram da batalha final contra Muzan, inclusive para as famílias dos caçadores que morreram durante o confronto. 199. Cada caçador, quando entrava na organização de caçadores, fazia uma carta com sua última mensagem e desejos para ser lida em caso de morte. 200. Kagai Ubuyashi, que sabia o nome de todos os caçadores que já passaram pela organização desde o seu nascimento, e ele não esqueceu nem dos que morreram. 201. Sanemi caçava demônios antes mesmo de ser caçador, até que um dia ele conheceu um caçador e por isso ele acabou resolvendo entrar para a organização de caçadores de Onis. 202. Nezuko, em sua forma demoníaca, possui poder comparado a de um Lua superior, tanto na parte regenerativa quanto na física. 203. Tanjiro foi salvo apenas unicamente por causa de Kanao e Shinobu. Shinobu, antes do arco do Castelo Infinito, havia deixado com Kanao um dos antídotos de Oni que ela havia feito com Tamayo, mas disse que não seria de uso seu. Kanao foi a responsável por aplicar esse antídoto em Tanjiro quando ele virou um Oni, trazendo ele de volta para o lado humano. E aí, qual segredo você não sabia? Comenta qual foi o seu segredo favorito de Kimetsu no Yaiba. Chegamos ao fim desse vídeo. Acompanhe o canal, todo dia vídeo ao meio-dia em ponto, ok? E falou!